Bom dia. A paz de Jesus, irmãos. Tudo bem? Prazer revê-los. Uma grande alegria estar aqui novamente no Encontro Nacional de Formação e rever os grandes irmãos. Bendito seja Deus pela tua vinda, por todo o seu esforço. Que bom estarmos juntos, que bom estarmos aqui reunidos. É uma bênção de Deus, é uma graça de Deus, o Encontro Nacional de Formação que reúne o povo do nosso país inteiro. É uma grande alegria. E uma grande alegria para mim também estar aqui nesse encontro. Eu lembro que ano passado eu falei uma coisa aqui que algumas pessoas até não entenderam, não acharam legal o que eu falei. Quando eu falei assim que eu não queria estar aqui, porque minha filha tinha 20 dias de ter nascido. Eu falei que ele está em casa, com a minha filha, cuidando dela, vivendo esses dias, né? Nossa, como pode? A gente faz maior esforço para estar aqui, ele não quer estar aqui. Talvez não entenderam o sentido, né? Hoje, particularmente, eu posso dizer para vocês, eu queria muito estar aqui o tempo todo, não vou poder estar o tempo todo. Não tive ontem, vou ter que ir embora amanhã. Normalmente a gente sempre faz aquilo que a gente não pode, né? Aquilo que a gente quer fazer, Deus nunca deixa. Ele sempre inverte isso para tornar isso um sacrifício. Perdoe-me as pessoas que não me compreenderam no ano passado, e também se alguém não entendeu o que eu estou dizendo hoje. Desculpa. Mas a realidade é essa. Eu não pude estar aqui ontem, era uma alegria. Queria muito estar aqui, mas não consegui. E também não vou poder ficar até o final do encontro do ENF, mas eu precisava vir. Deus mexeu muito comigo nesses últimos meses, mexeu muito com a minha rotina e coincidentemente também com a Adabel. Depois ela vai contar para vocês. E para nós é sim uma alegria estar aqui, mas também um sacrifício. E é isso que os cristãos vivem, sacrifício. Nosso fundador fala: assumam a missão não assumam a missão quando ela for um prazer para você. Quando ela se tornar um prazer, pare de assumir essa missão. Assumam quando for um sacrifício. E o que vai para o altar é o sacrifício, não é o prazer. Então nós estamos experimentando isso na pele agora, né? Então é uma grande graça de Deus estarmos juntos. Eu sou o Juninho, para aqueles que não me conhecem. Sou da Diocese de Osasco. Moro na cidade de Jandira. Casado com a Rafaela. Temos uma filha que completou 1 ano esses dias. Dia 12. A Isabela. Inclusive nasceu no mesmo dia que o Lucas. O Lucas estou vendo ali. A sua filha também nasceu no mesmo dia. O Lucas foi coordenador do Ministério de Música e Arte do Estado de Minas Gerais, está ali presente. E uma alegria estarmos juntos para poder ver aquilo que Deus quer para nós. Durante esses meses todos dessa transição, quando a Roberta foi chamada a assumir o ministério, meu coração se alegrou muito. E ontem eu falava para ela assim, para muitos já era meio que esperado, se tornou uma... Pelo menos todo mundo que eu falei foi bem unânime. Eu sabia que era ela. Já tinha uma expectativa, graças a Deus, porque Deus foi preparando tudo. A gente não foi propositalmente fazer as coisas, não. Deus preparou tudo e graças a Deus hoje a Roberta assume a coordenação nacional. E eu percebi, enquanto ela pregava, eu falava, espero que vocês tenham compreendido isso também e percebido. Tem uma coisa chamada de... Nós vemos na renovação chamada graça de Estado. Já ouviu falar? Quando a pessoa assume uma coordenação, um chamado, existe uma unção, uma graça particular para essa pessoa. Enquanto a Roberta falava, eu já sentia. Aí está a graça de Estado. Que a autoridade com que ela pregou para nós aqui é de quem realmente é pastor, pastora para nós. E nós que éramos coordenadores, estava aqui a Juliane, o Luiz pregou ontem. Nós que éramos coordenadores, nós damos um passinho para trás e lançamos para frente e vamos juntos com esse irmão, para que não haja ruptura, que isso seja um ensinamento para você. Você que
está deixando ou vai deixar a coordenação. Entenda isso. Não é sair de cena, não. É você dar um passinho para trás e falar: vai, meu irmão, agora é sua vez. A gente está aqui, ó, te sustentando na oração. Eu fui sustentado durante todo esse tempo. Vocês viram aqui durante todo esse tempo. Os ex-coordenadores sempre nos acompanhando. E aqui continua isso. Porque agora existe uma graça de estado sobre uma pessoa. Deus escolheu particularmente. E hoje ainda a gente vai fazer uma oração muito especial pela Roberta, que agora precisamos rezar por ela, por esse tempo de coordenação. E a pregação dela já nos atinge assim, como quem tem autoridade de pastor. Amém? Louvado seja Deus. Uma grande salva de palmas ao Senhor por esse tempo novo no nosso ministério. Pega a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. No versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Irmãos, nós vamos continuar nesse mesmo caminho que a Roberta vem falando aqui a respeito da santidade. Vou trazer aqui de uma forma um pouco mais prática nessa minha pregação. Aquilo que nós precisamos compreender melhor de forma mais simples, mais prática, mais acessível a respeito da santidade. Que é um tema que vai repetir-se tantas vezes mais. Enquanto nós estivermos vivos, vai ser esse clamor de Deus a respeito da nossa santidade. Eu lembro que em 2015, quando nós tivemos aquela moção, se vivemos pelo Espírito, exatamente. E as cartas que foram escritas. Oi? Tá bom? Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Eu lembro que nós fizemos uma sequência de cartas falando sobre a vida do Espírito. Vocês lembram disso? Os frutos do Espírito? A caridade, a bondade, a fidelidade, enfim. Nós tentamos trazer também de uma forma muito prática aquilo que Deus nos chama a viver, que é a vida de santidade. E uma vez mais agora esse ano, Deus nos convidando de forma mais palpável isso. Porque muitas vezes a gente fala com discursos: eu quero ser santo, ou nós precisamos ser santos. Você canta isso, você prega isso, nós cantamos isso, nós pregamos isso. Mas o que é isso de verdade? O que é ser santo na nossa vida, para o nosso ministério? Nessa palavra que nós lemos, Jesus vai falar de dois tipos de pessoas: aqueles que põem em prática e aqueles que não põem em prática. Todos ouvem. Ele vai falar assim: aquele que ouve a minha palavra e põe em prática. Depois ele vai falar: aquele que ouve a minha palavra
e não põe em prática. Isso quer dizer, todos ouvem a palavra, certo? Todos ouvimos a palavra. E aqui precisamos falar rapidamente disso. Existe essa intenção e essa atenção de ouvir a palavra de Deus, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus constantemente. Não é por falta da palavra de Deus que você não é santo, porque você ouve toda semana, pelo menos 2 vezes por semana você ouve, porque eu sei que você vai no seu grupo de oração e você vai na missa, certo? Certo. Pelo menos 2 vezes na semana você ouve a palavra de Deus. Agora, ouvir a palavra de Deus é uma coisa, pôr em prática, é aí que está. Está aí a nossa grande dificuldade. Tem um formador que nos ensina exatamente isso também a respeito das universidades. Estão ensinando muita coisa, mas ensinam pouquíssima a prática. O povo está se enchendo de teoria, mas não sabe a prática. Tem gente que é formado como medicina, chega no consultório, não consegue achar uma veia com agulha. Mas formado, isso é realidade. Isso tem sido a nossa realidade. Nós estamos aí. Eu lembro do testemunho do irmão que falava assim: estou completando 20 anos de grupo de oração. Vamos celebrar. Vamos. Aí ele foi diante de Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo de fidelidade, perseverança. 20 anos, Jesus, na tua presença, em grupo de oração. Aí Jesus foi e falou assim: faz uma conta rápida aí, filho. Quantos grupos de oração você já participou durante esse tempo? Ele foi fazendo a conta e falou assim: então até hoje você não é santo, por quê? É tempo de celebrar ou de se arrepender? Vocês entendem isso? Ouvir a palavra de Deus e pôr em prática. O que é essa prática? O que é essa obediência? É isso que nós vamos ser chamados agora. A Beata Helena Guerra tem um escrito lindo dela. Preste bastante atenção. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim, pensa sempre em mim e não cessa de trabalhar por mim. Beata Helena Guerra. Repitamos isso. Um Deus se ocupa de mim. Um Deus se preocupa em me fazer o bem. O desejo pela minha perfeição é a sua predileta ocupação. Ele trabalha em mim. Pensa sempre em mim. Não cessa de trabalhar por mim. Helena Guerra está falando isso a respeito de Pentecostes, a respeito do batismo do Espírito Santo, que é Deus querendo trabalhar em nós. A preocupação de Deus em nos fazer melhores. Deus quer se ocupar de nós. Achei fantástica essa oração para a gente abrir o coração para esse novo que Deus vai falar. A perfeição da vida cristã, por sua vez, se manifesta por meio da graça santificante. Aquela disposição estável e sobrenatural que aperfeiçoa a alma pela infusão de virtudes, tornando capaz de viver com Deus, agir por seu amor. Deus quer fazer com que nós tomemos essa consciência de tornar a palavra dele em prática. Por isso, precisamos tornar isso habitual. É um esforço. Nós vamos trilhar por esse caminho do esforço, do hábito, até se tornar uma virtude. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui é coordenador de alguma coisa? Levante a mão. Quem está coordenando algum ministério? Amém. Vocês que são liderança, porque aqui é um encontro de liderança, responde para o seu irmão aí, fala com ele durante 1 minutinho. O que é liderança? O que faz uma pessoa ser líder? Responde para ela aí.
58, 59, 60. 1 minuto, acabou. Amém? Algumas pessoas podem ter dito assim, ó, não, para você ser líder, você tem que ter o carisma. Né? Tem que ter postura, tem que ter firmeza, tem que ter chamado. É o temperamento. Tem temperamentos de liderança. Não, a pessoa tem que ser colérica, a pessoa firme, que se impõe, que quando fala todo mundo ouve, todo mundo vai atrás. Esse é o líder, sim ou não? A essência da liderança é o caráter. A essência da liderança é o caráter. E a liderança, ela não é exclusividade. Não é para alguns. Olha, esse aí, esse tem um chamado, esse parece ser líder. Esse aí pode ser líder. Não, esse não tem nada a ver com líder. Esse aí não tem o carisma da liderança. Nós distorcemos muitas coisas, pensando que a liderança é só para alguns. Muito pelo contrário, é para muitos, é para aqueles que querem, porque é questão de caráter. Quando você vê alguns líderes que estão à frente, você já viu por exemplo, algum escândalo de alguns líderes? Sim ou não? Sim. Mas você também já viu algum escândalo de quem não é líder? Sim. Entenda, irmãos. O que faz a liderança não é simplesmente um chamado a isso. Olha, assim, você vai ser chamado a ser coordenador. Pronto, agora eu sou um líder. É questão de caráter. A pessoa cometeu um escândalo, um pecado grave, exatamente porque faltou nela o caráter. Faltou nela a santidade. O conteúdo do caráter, qual é o conteúdo do caráter? São as virtudes. Esse é o caminho, essa é a matemática, tá? A essência da liderança é o caráter. O conteúdo do caráter são as virtudes. Portanto, o que nós vamos trilhar aqui é tentar viver as virtudes. Como que se adquire as virtudes? Na prática, tornando isso habitual, tornando isso hábito. O que é um hábito para você? Aquilo que se torna hábito. Aquilo que você repete. Chega uma hora que você está fazendo habitualmente. Tem algumas pessoas que isso funciona, esse exemplo que eu vou dar aqui. Para mim não funciona muito. Por exemplo, tem gente que acorda para trabalhar sempre às 6 horas da manhã. Muito cedo, 5, 6 horas da manhã. Quem acorda esse horário aqui? Levante a mão. Então tem muita gente que está acordando, acorda de segunda a sábado, por exemplo. Todo dia, 6 horas da manhã. Chega no domingo, o bendito pode dormir até às 10. Chega às 6 horas e está lá com os olhos escalados. É ou não é verdade? Porque se tornou o quê? Hábito. Nos primeiros dias, como eu tenho 20 dias de trabalho. Gente do céu, que terrível acordar cedo, velho. Eu trabalhava na minha casa. Meu local de trabalho era um quartinho. Era só sair do meu quarto e ir pro quarto, pro outro quarto. Era longe, então eu podia acordar, eu fazia o meu horário. Eu podia ter trabalhado de madrugada, mas outro dia eu dormia até às 11, 10 horas. Era a minha casa. Agora tem que acordar cedo. Cara, tá terrível. É um esforço. Mas vai chegar uma hora que eu vou acordar naturalmente. Todo dia, 6h30 da manhã, que é o horário que eu acordo. Não sei se isso vai acontecer comigo. Eu tenho uma vocação pro sono, que é incrível. Até que se torne hábito. E quais são as virtudes para que a gente precisa tornar hábito para nós? Nós vamos meditar aqui rapidamente, passando algumas. A magnanimidade, a humildade. Aqui, essas duas não estão diretamente ligadas às virtudes cardeais que é nos ensinado, mas a gente vai citar elas.
Depois nós vamos falar da prudência, da justiça, da temperança. E o que mais? E da fortaleza. Quando nós entendemos que nós precisamos viver essas virtudes, tornar essas virtudes como um hábito e sermos músicos e artistas virtuosos, já não vai precisar mais ter esses títulos. Esse é meu líder, esse é meu líder, não, esse aqui é meu coordenador. Não, existe uma liderança natural formada pelo caráter e pelas virtudes. Essa é a nossa luta. Nós vamos trilhar esse caminho, sabendo que existe, como nós cantamos, existe um horizonte para alcançar. Existe uma meta. Uma vez que eu entendo que eu preciso ser forjado por esse caráter que Deus quer imprimir em mim, que o Espírito quer imprimir em mim, como nós lemos na oração da Beata, que o Espírito quer trabalhar em mim. Quando eu entender esse trabalhar de Deus, eu vou olhar sempre para essa meta, sempre para esse horizonte. Pode acontecer o que for, eu não vou perder o rumo, porque eu quero ser um homem virtuoso. O que vai ser exigido de nós nesses tempos são as nossas virtudes. É que você seja virtuoso e que você seja virtuosa. Uma primeira virtude a ser meditada. Vamos falar sobre a prudência. Na palavra mesmo que nós lemos, Jesus fala aqui: aquele, pois, que ouve minhas palavras e põe em prática, é semelhante a um homem prudente. A prudência ela é separada em 3 palavras. Nós vamos entender ela em 3 palavras: deliberar, que é obter informações; fazer juízo; e decidir. Um homem prudente, ele precisa ser assim. Um líder prudente, ele precisa agir dessa forma. Eu vou dar aqui um exemplo. Prestem atenção aqui. Chegou um irmão no seu ouvido e falou assim: olha, vamos dizer que você é coordenador do Ministério de Música do seu grupo. Roberta, eu estou com o irmão aí que toca violão demais, toca bem demais, ele está aí no grupo, ele queria tocar no grupo. O que um homem imprudente faz? Chama ele, semana que vem eu ensaio, na outra semana já toca com a gente. Essa é a atitude de um homem imprudente. Chega uma informação, chega uma situação, nem pensa, já traz para o convívio. Deliberar, isso quer dizer obter informações. O que um homem prudente faz? Quem é essa pessoa? De onde veio? Tem informação? Já participou de qual grupo de oração? Tem uma carta de recomendação? Quem é essa pessoa? Traz primeiro as informações. Todas as informações que você tem da pessoa. Onde mora? Quem é a família dele? É puxar, como diz o pessoal, é puxar a capivara. Trazer a lista mesmo da pessoa. Conhecer, você precisa conhecer, você é prudente. Não é simplesmente saber que a pessoa toca um instrumento ou canta bem, que você já simplesmente, estou dando um exemplo. E o segundo ato, fazer juízo. Espera aí, então eu tenho agora as informações. O que é positivo e o que é negativo? Os prós e os contras. Eu preciso ser prudente nesse ponto. Depois que eu fizer o juízo, falar assim: é bom. Não, ele tem a carta de recomendação, ele pode, então vem cá, é positivo. Não é, contra, teve muita coisa contra, então espera, irmão, deixa a gente se conhecer melhor, faz o caminho de todo o trabalho de iniciação. É prudência, agir com prudência. Depois você tomar a atitude, exatamente a decisão. Não vai tocar agora ou vai tocar agora. Estou dando um exemplo. Um outro exemplo que acontece muito no nosso meio, principalmente para a liderança. Você já ouviu algum tipo de fofoca dos seus irmãos? E qual a sua atitude na hora? É uma atitude prudente? A atitude imprudente é falar assim: nossa, sério que ele fez isso? Não é possível. Aí já liga lá para o outro: olha, o irmão vai ter que ser afastado porque ele fez isso, isso aqui. Isso é imprudência. O prudente faz assim: calma aí, deixa eu ver direitinho essa história.
chama o irmão, vai até os mais próximos, vai ver a situação. Isso quer dizer o quê? Deliberar, obter as informações. Não é qualquer coisa que chega no seu ouvido que você já vai tomando as suas atitudes, não. Você precisa ser prudente. Você precisa trazer as informações e falar, pera aí, calma aí, vamos ver. Vamos avaliar direitinho a situação. E depois que você trouxer as informações, você consegue julgar. E depois que julgar, você consegue ter alguma atitude. Na liderança do seu ministério, você precisa ter o caráter. E faz parte do seu caráter ter essa virtude da prudência. Para ser santo, os santos são prudentes. Não existe santidade sem a prudência. Nunca ouviu-se falar de um santo imprudente. Já ouviu falar? A igreja não deixaria. Porque a igreja também puxa a capivara do santo. Quando vai ver lá, vai ver, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. O que ele fez? A igreja é prudente para poder santificar alguém. Tem até uma promotoria para poder ver tudo que a pessoa pode ter feito de errado. Porque a igreja não quer colocar ninguém no altar, sendo que essa pessoa foi imprudente. Então a igreja também não é imprudente. Amém? Assim, irmãos, com tantas outras coisas do seu ministério. São exemplos rápidos que eu preciso passar rápido pelas virtudes aqui. Mas é para a gente poder exatamente ser provocado. Segunda coisa. A fortaleza. A segunda virtude. Irmãos, quando a gente fala de fortaleza, não é simplesmente assim, eu suporto tudo, eu aguento tudo, eu passo por as situações mais duras do mundo. O princípio da fortaleza é o sentido, que dá sentido às coisas. Por exemplo, o homem bomba, aqueles caras que foram os terroristas, né? Que dão as suas próprias vidas, se enchem de bombas para poder matar um monte de gente. O sentido não é reto. Por mais que ele seja o homem que demonstra ser forte, firme, o cara decidir se enfiar no avião e se jogar num prédio, a impressão que a gente tem que esse cara é forte. Não, que cara, olha a mente desse cara. Ou senão a gente pode pensar totalmente como ele é fraco, porque ele está sem sentido nenhum. Portanto, a fortaleza precisa ter um sentido. O ícone da fortaleza para nós é Nossa Senhora de pé na cruz. Nossa Senhora, quando você vê a imagem de Nossa Senhora em pé na cruz, ali Jesus crucificado, ela ali, o que você pensa? Ela tem o dom da fortaleza. Porque para uma mãe aguentar isso, passar porque ela estava passando, e ela ali firme, quando mostra assim de pé, exatamente porque ele está dizendo, ela está firme. Ela não perdeu o foco. O segundo princípio da fortaleza é esse: não perder o foco. As tribulações vão vir para as pessoas boas e as pessoas ruins, gente. A chuva vem para todo mundo, vem para o prudente e para o imprudente. Jesus disse ali, vai vir a chuva, tanto para quem construiu a casa na rocha, como quem construiu a casa na areia. A tempestade vem para todo mundo. Agora, quem tem o dom da fortaleza, esse permanece firme. Esse olha para a cruz, esse sabe que vai vir cruz mesmo, ele não se ilude, mas ele não desiste, porque ele tem um foco. Ele não desiste. Na oração aqui que a Juliane ministrava para nós, ela falava, muitos estão cansados. E eu lembrei dos 2 congressos que eu fiz essa pergunta, foi lá no Paraná e também lá em São Paulo. E eu perguntava para os artistas, quem aqui está cansado? Quem aqui está desanimado? Quem aqui quer desistir? Um monte de gente levantando a mão, porque estavam nessa condição de desânimo, de querer desistir, de cansaço, de não aguentar mais. Parece que perdeu
perdeu-se a força. É quando se perde exatamente esse foco. Porque os problemas vão vir, as perseguições vão vir, problemas no seu relacionamento. Se você namora, se você é casado, se você é solteiro, você vai ter problemas, você vai ter conflitos. Estou mentindo? Você vai ser perseguido, vão levantar calúnias ao seu respeito. Estou mentindo? Agora, aquele que tem a fortaleza, não é que ele quer dizer que ele está suportando ali firme, não, é porque ele não perde o foco. Ele continua seguindo, ele não desanima, ele persevera. Existe um horizonte para alcançar. Tem um horizonte. E esse horizonte para ser alcançado vai ter lutas, vai ter perdas, vai ter dor, vai ter cruz. E eu não vou desistir. Aquela passagem de Macabeus, nos capítulos 6 e 7. Primeiro mostra Eleazar, um senhor já de idade. Já está dizendo assim que ele já era bem idoso. E vai falar assim que ele foi pedido para ele comer a carne impura, a carne de porco. E ele falou, não vou fazer isso não, isso eu não posso. Aí fizeram uma proposta para ele, não, a gente coloca aqui uma outra carne, mas só faz como se fosse uma carne de porco aqui, para que as pessoas pensem que você está fazendo isso. Ele falou, não, agora que eu estou aqui, já vivi minha vida toda de fidelidade. Você acha que no final da minha vida eu vou perder a minha salvação por causa de um fingimento para vocês? Pode levar, pode matar. Um capítulo depois tem uma mãe com 7 filhos. Eles também não queriam obedecer. E a mãe vai falando para os filhos, não desiste. Não nega o seu Senhor. É interessante quando chega no último filho, a mãe vai falar na língua deles, assim, só tipo um segredinho. Filho, é o seguinte, olha para o céu. Olha para o céu. Isso quer dizer, não perca o foco. Daqui a pouco vieram os caras e falaram, não, a gente vai dar para você a amizade, a gente vai dar para você alguns cargos, você vai ter riqueza. Falaram para o filho mais novo. E a mãe falando aqui, olha para o céu, não desiste. E aquele menino se permitiu morrer pelo seu Senhor. Ele não perdeu o foco, mesmo no sofrimento. E o sofrimento dessa família foi duro. Depois vocês podem ver lá, 2 Macabeus capítulo 7. Foi dura, mas não percam o foco. Não desanimem. Olhem para o horizonte, para aquilo que vocês foram chamados. Existe uma santidade para nós, irmãos. E esse é o nosso rumo. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso horizonte. E acreditem, é com dor, é com sofrimento, é com muito sofrimento, é com lágrimas. Interessante, eu vi um parênteses aqui, aquilo que a Roberta falava agora na pregação. Isso quer dizer, irmão, que você não pode mostrar para o irmão que você está sofrendo. Essa semana mesmo eu liguei para a Roberta e falei assim, eu acho que você está rezando um pouco por mim. Você está rezando um pouco. Reza aí. Lógico, falando brincando, mas exatamente mostrando para ela as minhas dores. Me ajuda na oração, me sustenta na oração. É pedir para o irmão, porque você não quer perder o foco. Eu não quero desistir. A virtude da fortaleza. Os santos são virtuosos na prudência e na fortaleza, mas também na justiça. Irmãos, vamos falar um pouco de justiça aqui. Eu queria um pouco mais na parte mais simples possível, porque eu tenho visto e vivido muita coisa. Eu estou trabalhando hoje num ambiente que eu nunca imaginava trabalhar. Hoje eu sou assessor parlamentar, acredita? Tudo a ver comigo.
Minha vida está mudando totalmente, mas agora Deus me colocou ali exatamente para poder enxergar coisas que eu não enxergava. Lidar com o bem comum. Irmãos, quando eu tenho aprendido que a santidade passa pelos passos mais simples da nossa vida, as coisas mais do cotidiano, mais coisas insignificantes que era para mim, agora passou a ter um significado muito maior, principalmente a respeito da justiça. Primeiro, sobre a justiça, é dar ao outro aquilo que é de direito do outro. Espiritualmente, pela palavra, Paulo vai dizer assim: não deveis a ninguém coisa alguma, a não ser o quê? Quais são, irmãos, a palavra? A não ser a caridade. Não devas nada para ninguém, somente a caridade. Isso é uma dívida eterna que nós devemos ter com o outro. Portanto, quem vive contigo, na sua família, no seu ministério, no seu grupo de oração, nos seus vizinhos, no seu trabalho, seja quem for, precisa ganhar de você, por justiça, a caridade. Vocês estão entendendo isso? A caridade não é exclusividade para algumas pessoas. Você precisa dar a todos a caridade. Você precisa ser caridoso com todos. Todos. Porque Paulo vai dizer: a ninguém deveis coisa alguma, somente a caridade. Portanto, irmãos, a caridade é doação, é entrega, é dar sem querer em troca, é amar sem gerar expectativa com a resposta do outro, é simplesmente doar-se pelo outro. Isso é um ato de justiça. A justiça e a caridade, elas andam muito juntinhas. É justo você ser caridoso com o irmão. É justiça você dar para o outro aquilo que ele merece, aquilo que é dele. É o seu amor, é a sua caridade, é a sua compreensão. Portanto, a primeira parte da justiça, da virtude da justiça, passa pela caridade. Mas para as coisas mais cotidianas, as pessoas do seu ministério, do qual você é coordenador, seja da cidade, de uma região, de um estado, de uma diocese, eu não sei. Você não precisa se impor com voz alta, com voz forte, querendo intimidar as pessoas. Não. É na virtude. As pessoas vão querer te imitar pelas suas virtudes. Elas vão perceber que você é uma pessoa virtuosa, e sem que você fique falando muito, sem que você fique exortando muito, as suas atitudes mostram. Um exemplo bem simples. Agora vocês vão perceber que vai ser do dia a dia mesmo. Dia desse eu liguei para o vereador. Quem atendeu foi a filha. Logo ele me ensinou: não se pode falar no telefone quando está dirigindo. Não é justo isso, irmãos? Não é uma lei? E por que a gente faz isso? Coisa simples. Existe uma rodovia. Eu vim aqui, o Capial estava dirigindo 110 por hora. Por que a gente anda 120, 130? Eu lembrava daquelas nossas viagens, quando a gente era coordenador do estado de São Paulo, velho. Eu traçava esse estado todinho aqui, mas eu cortava no... Olha. Mano do céu. Era 130, 140 e tal, e achando que eu tava... Vamos lá, a gente tá atrasado. Depois eu fico vendo, além de ser muito imprudente, eu estou pecando contra a justiça. Eu estou errando contra a justiça. Não é, eu estou indo contra a lei. É a lei dos homens. Quem aqui baixa música na internet? Levante a mão. Sejam verdadeiros. Gente. Vocês sabiam que isso é um pecado? Vocês sabiam que isso é contra a lei? Vocês entendem que a santidade, ela passa por coisas tão simples. Tem vezes que eu parei de usar droga, mas está aí baixando música. A santidade passa por passos. Se vivemos pelo Espírito, andemos. Isso quer dizer passo por passo, coisas simples do cotidiano.
Quando você baixa uma música, quem compôs, quem gravou está perdendo. Você está tirando aquilo que é direito do outro. É direito, você está tirando o que é do direito do outro. Além de tudo, é falta de caridade. Só porque é mais fácil. A falta da justiça, exatamente, a gente vai sempre tornando nosso jeitinho tornando as coisas mais fáceis. Aqui ele fala, é o jeitinho brasileiro. Nós somos tão corruptos quanto os políticos que estão em Brasília. Não os políticos que são corruptos, é o povo que é corrupto, que daqui a pouco estão lá com o político. É uma nação corrupta. É uma nação injusta. Nós somos injustos. Nós não vivemos a virtude da justiça. Passe a viver a justiça. Passe a viver corretamente cada passo. E as pessoas vão começar a se surpreender. As pessoas vão começar a perceber que existe uma cobrança. Vai falar, eita, mas isso é exagero. Não é exagero, é o que é certo. E o que é certo nunca é exagero. É o certo. Coisas mais banais, por exemplo, eu estou lá com meus amigos de gabinete, vamos atravessar a rua. Gente, é lá na faixa, gente. Não é aqui. Ah, mas não está vindo nenhum carro. Mas é lá. Pô, Júlio, isso é chato. É lá. Eu não tenho, mas não é para atravessar ali? Eu não tenho que atravessar ali? Não é chato, não. É o certo. Coisas simples. Eu fui esses dias, olha, bendito a Deus por esse tema da pregação que foi passado para mim, porque é o que eu estou tentando viver cada dia agora. Conforme eu vou crescendo nas minhas virtudes, naturalmente a minha liderança vai se fazer. Você se torna líder pelas virtudes, pelo caráter. E a falta de caráter faz as pessoas se afastarem de você. Uma outra virtude: autodomínio, temperança. A falta da temperança prejudica a vontade, pois mina a fortaleza, capacidade de manter o rumo e a justiça. É muito improvável que uma pessoa escrava do poder, do dinheiro ou do prazer sensual demonstre algum tipo de interesse pelo bem comum e de respeito pela dignidade dos que têm ao seu redor. Acima de tudo, a falta de temperança prejudica o coração. Impede a prática da magnanimidade e da humildade. A pessoa intemperante, obcecada pelo seu poder, pelos seus bens e prazeres, chega a considerar a vida como um acúmulo de sensações. Perde o sentido de missão e o sentido de serviço. É exatamente os desequilíbrios da nossa vida. Nós somos totalmente desequilibrados. Vamos de novo para as coisas simples, vamos lá? Para o cotidiano, não precisa fazer coisas muito profundas, não. Vamos para aquilo que é mais cotidiano da nossa vida. Uma das coisas que está muito claras: o nosso uso do celular. O tempo que a gente fica, por exemplo, no WhatsApp, nas redes sociais. Você acha que está equilibrado isso na tua vida? Quem que domina isso? É verdade que precisa vir um pregador para falar para você assim, diminua o uso disso? Não, irmãos. É exatamente essa luz que vem brilhar sobre nós e falar assim, cara, como eu sou intemperante. Isso quer dizer o quê? Você não consegue dominar a si mesmo. Eu não consigo parar. Um dos símbolos da temperança é o freio. Imagina um carro sem freio. O que não ia virar? Bendito o dia que o cara falou, acho que isso precisa ter um freio. Alguma coisa para parar. Inventaram o freio. Olha, isso quer dizer o domínio. O domínio sobre aquele automóvel. Isso quer dizer, eu preciso ter
freio, saber frear as coisas da minha vida. A temperança está muito ligada à gula. Tá muito gostoso. Vou comer mais um pouco. Não é assim? Tá uma delícia, velho. Põe mais um pouquinho pra mim. Isso quer dizer, não tem freio, não tem domínio. Já comeu, já tá satisfeito. Aí o bucho fica desse tamanho. Por quê? Porque não tem domínio. Olha o dia, olha a experiência que eu vou falar pra vocês aqui. Tava eu conversando com a madre não, a irmã Ana Paula, que vocês cantaram. Ó, Pedro. Tava lá conversando com ela. E ela falou: Juninho, a gente está com um espetáculo de Santa Teresa. Era ano passado, né? 500 anos de Santa Teresa. Você podia fazer uma participação para nós. Eu falei: sério, mano? Claro. Que tal você fazer São João da Cruz? Eu falei: nossa, imagina São João da Cruz. Aí ela olhou para mim. Não vai dar, Juninho, esquece. Eu falei: por quê? São João da Cruz era muito penitente. Nunca que ele teria uma barriga dessa. Na cara, na lata, assim, ó. Sem dó, sem anestesia. O Evandir tá no céu. O Evandir podia muito bem assumir esse papel de eu fiquei sem graça, não tive o que falar. É aquela velha história. Você sabe quais são os alimentos que faz mal ao seu corpo? Sim ou não? Sim. Um exemplo, refrigerante. Você sabe que faz mal? Sim. E você toma? Vocês entendem? É ou não é? Nós somos ou não pessoas sem freio? Totalmente, intemperantes. Estou dando um exemplo de comida. Tem gente que vai na fila do retiro. Cara, a hora do almoço, você vai correndo para ser um dos primeiros, porque você não pode ficar sem aquela mistura. Ou senão você faz aquele prato do tamanho daquele monte daquele. Olha, hoje tem macarrão. Enfia macarrão, farofa, frango e vai colocando tudo em cima. Quer uma receita para temperança? Principalmente para a questão da gula? Coloca menos do que você está habituado. Levanta da mesa com fome. Porque o organismo, ele demora. A Roberta pode falar isso melhor. Mas o organismo, ele demora para poder entender. Olha, acabou, viu? Já deu, chega. Você não vai, ele não manda o sinal, você vai comer. Vai comer. Quando você vai falar, tô cheio, é porque você já está estufando. Isso quer dizer gula. Pecado da gula. E a gula é um pecado capital. Daí se ramifica tantos outros pecados. Daí você começa a perceber que você é desequilibrado ou desequilibrado em tantas outras coisas. Aí a sexualidade vai totalmente desregrada também. Se a pessoa é assim com uma coisa, vai perceber que ela é assim com um monte de outras coisas. Tem gente que, por exemplo, é muito preguiçoso ou muito preguiçosa por causa da preguiça, por causa do desequilíbrio disso. Perde-se muita coisa e comete-se muitos pecados. Deixa de se fazer muitas coisas. Nunca vi um santo preguiçoso. Alguém já viu? Ele fala pelo menos um. Não entraria no reino de Deus, não seria santo nunca. Porque a preguiça também é um pecado capital. E a preguiça, ela tem uma coisa mais profunda, que a igreja deu não é que deu uma aliviada, mas o nome preguiça se tornou uma coisa mais comum para nós. Mas na realidade a palavra é assídia. Assídia é como se fosse uma doença na alma, uma paralisia na alma.
Porque aí você vê que a pessoa já não reza, já não tem força para rezar, para buscar mais nada. É a falta de temperança. Deixa de se buscar as coisas. Aí chega na mornidão. Aí é a hora que a gente é vomitado. Porque não consegue mais dar passos. Você parou. Simplesmente parou. Por causa da preguiça. Se acomodou. Está acomodado. Percebe como que a falta da temperança, o prejuízo que é causado numa alma, uma pessoa que não é temperante, uma pessoa que não tem domínio. Outro tipo de exemplo de pessoas intemperantes. Quando alguém, principalmente você que é líder, você traz uma proposta, a pessoa fala, eu não concordo com isso que você está trazendo para nós. Eu acho que tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Como é que fica a tua cara na hora? Como que você reage na hora quando alguém discorda de você? Cara, quando a pessoa não tem equilíbrio, a cara dela se transforma. Você é comido com os olhos dela. Tudo se modifica no rosto dela. Porque ela não aceita, não tem equilíbrio para poder ouvir o irmão. Peraí, vamos ouvir então a sua ideia. Calma aí. Tem temperança, tem equilíbrio, autodomínio. Também na temperança existe a benevolência e também a ira. Como que você pode tratar algumas pessoas e outras pessoas? A temperança traz isso, o equilíbrio. Tem pessoas que você precisa falar assim sempre na mansidão, e aí você ganha muitas pessoas. Mas tem outros que você tem que sentar o reino. Mas não quer dizer que é uma resposta a uma vingança. Não. Lembra de Jesus quando viu os vendilhões do templo lá? Você acha que Jesus estava com raiva? Jesus estava com ódio? Queria matar todo mundo? Estava se vingando? Não, Jesus estava com uma ira. A palavra diz que é uma ira boa, né? A palavra na igreja nos ensina que é uma ira boa, onde você precisa ser enérgico mesmo. E Jesus fez um chicote e chicoteou todo mundo, tirou todo mundo aí no rei mesmo. Mas é um jeito de agir, tem formas de agir com algumas pessoas. Quando o Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, isto basta para nós. Mas Jesus fala, Filipe, a gente já anda tanto tempo junto, Filipe. Você me pergunta isso para Filipe, sabe? Dá para você ouvir Jesus falando, calma, Filipe, por favor. Agora, quando Pedro fala para Jesus, Jesus não. Quando Jesus fala na paixão, que isso não te aconteça, Jesus. Jesus se levanta e fala, afasta-se de mim, Satanás. Entende a diferença? Para algumas pessoas você precisa assim, agir com mais energia. Com outros você tem que. Por isso você precisa conhecer. Tudo faz parte do autodomínio, da temperança. São as virtudes que estão sendo trazidas para nós, para a nossa santificação. Você quer ser santo, irmão? Sim! Você quer ser santo, irmão? Sim! A santidade, irmão, vem pelo caráter. E o caráter, irmãos, o conteúdo do caráter são as virtudes. Que hoje se levante em nosso meio, Roberta e toda a equipe estadual, músicos e artistas com desejo de serem virtuosos. Por que eu disse com desejo? Porque, como eu disse lá no começo, precisa se tornar hábito. A virtude não vem assim, vem sem orar, mas essa virtude, plim, pronto. Não. É um esforço, é uma luta. Eu preciso buscar isso. Eu preciso ficar atento a tudo isso. Lógico que a graça vai me auxiliar. Eu tenho o auxílio da graça. Sozinho eu não consigo. Mas eu preciso ser virtuoso. E aí eu trago duas últimas palavrinhas juntas para a gente poder compreender e poder rezar. A magnanimidade e a humildade. O líder precisa ter essas virtudes. Ser magnânimo. Isso quer dizer, ter uma alma grande, pensar grande.
O contrário de magnânimo é pusilânime, é uma alma pequena, aquela alma acomodada, onde não consegue dar um passo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu dei um exemplo lá no ano passado com a liderança, falando da Marícia. Marícia está aqui do meu lado. Quando a gente falou, gente, 2015 a gente precisa fazer o retiro aos moldes de Maria. Quem lembra? Vocês lembram? Tem que acontecer o retiro em todas as dioceses. Quem lembra disso? Aí teve alguns estados que não conseguiram fazer. Por quê? Por que eles não conseguiram? Se depararam com uma dificuldade. Falaram, então, lá não vai dar para acontecer. Mas por quê? Porque não tem um coordenador não. A Maria se deparou com uma situação assim. Tinha uma diocese, o coordenador falou assim para ela assim, aqui não vai dar. Nós estamos com essa dificuldade. Ela podia falar assim, ó Juninho, lá naquela diocese não rolou, tal, porque o coordenador, ela podia parar aí. Ela foi e insistiu, falou, não, peraí, vamos tentar achar uma solução. Foi, tentou achar uma solução, até que achou. Teve uma outra diocese que o coordenador estadual dela falou assim, não faz. Vai ficar muito perto do congresso estadual, vai atrapalhar. Ela se comprometeu, falou, não, eu comprometo que todos esses músicos vão participar, tanto do congresso quanto do retiro. Ela deu a própria lá, foi atrás. Isso quer dizer, irmãos, isso é magnanimidade. Pensa grande, não desiste na primeira barreira. Entenda uma coisa, vocês vão enfrentar muitas barreiras. Os direcionamentos estão sendo dados aqui para vocês no ENF. Vocês vão voltar para a diocese, vocês cheios de força, cheios de vontade, todo animado. Aí daqui a pouco vai aparecer os exames. Porque vai ter o coordenador diocesano que vai falar assim, não, mas aqui não dá certo. Ou senão, você vai se deparar com dificuldade de estrutura, de um monte de coisa, você vai parar? Não pode parar, porque quem é magnânimo, quem tem essa virtude, vai sempre querer achar possibilidades. Quem tem a magnanimidade, sempre vai atrás das possibilidades. Uma outra característica que é magnânimo, olha para o irmão e enxerga nele um grande santo. Aí você fala, sério? Você dá uma olhadinha para lá e fala, O João Paulo II foi assim. João Paulo II era um jovem que estava lá no meio daquela guerra, lá na Polônia. Tinha um alfaiate que formava aqueles jovens, junto deles estava lá João Paulo II. E aquele alfaiate se dedicava na formação e na evangelização daqueles jovens, ensinando eles sobre o amor, sobre a capacidade de enfrentar aquilo que eles estavam vivendo. E aquele alfaiate acreditava naquele jovem. E um deles era quem? João Paulo II. Quem que João Paulo II se tornou? Quando João Paulo II assumiu e foi eleito Papa, as primeiras palavras dele foram assim, não tenham medo. Isso é típico de quem é magnânimo. Não parem, não desanimem, olhem para frente, não tenham medo. Olhem para o irmão do lado, não aqui, não precisa olhar aqui não, é para o seu povo. Olha para o seu povo e veja o que Deus está colocando nas suas mãos. É só você olhar para Jesus e ver os apóstolos que ele escolheu. Rapaz do céu, que time, hein? Jesus Cristo. Mas olha só, a igreja de Cristo se estendeu mais de 2000 anos por causa desses 12 discípulos que Jesus ensinou. Jesus viu neles grandeza. Muitos olham para alguns e falam, é só um pescador, é só um cobrador de impostos. Não. Jesus viu a ramificação da sua igreja nesses 12. Isso é magnanimidade. É um olhar magnânimo para os irmãos. Não se feche em você mesmo. Na sua coordenação, olhe para os irmãos. Olhe para aqueles que podem contribuir com você. Essa virtude é preciosíssima. E pense em grande. Não desanime. Não fique conformado com a mediocridade. Aqui tá bom. Não. Pode ser melhor. Pode ser feito algo melhor. Pode ser feito mais. Então vamos fazer mais. Até o último minuto. Mas vamos fazer mais. Vamos fazer aquilo que é possível para nós. Deixa que o impossível Deus realiza. Mas eu quero dar tudo de mim. Isso é coisa de quem é magnânimo. Mas em contraponto nós temos a humildade. A humildade é o equilíbrio exatamente do magnânimo. Porque o magnânimo sem humildade, ele é totalmente autossuficiente. Ele é desequilibrado. Aí sim ele quer fama, aí ele quer prazer, aí ele está, não, vamos lá para cima, ele está pensando naquilo que dá status.
A humildade traz ele para o chão e fala assim: peraí, o que é a virtude da humildade para o líder? É o serviço. O líder entende que ele tem que servir. Podíamos parar aqui. Eu acho que isso resume o que quer dizer a humildade para a liderança. É o serviço. Você tem que servir. Primeiro, mais do que os outros. Serviço, doação. E fugir de todas as honras. Porque a vaidade, ela vai te seguir assim sempre, irmãos. Presta atenção. A vaidade vai te seguir sempre. Quando você fizer alguma coisa, sempre vai te seguir com coisas boas que você faz. A vaidade vai falar assim: olha, você foi bem. Você acabou de fazer uma pregação. A vaidade está aqui do seu lado aqui. Nossa, você viu o povo? Gostou demais da sua pregação? É assim, sempre. Quando você rezar mais, estou saindo doente, estou decidido a rezar mais, Senhor. Aí você começa a rezar. Você rezava 10 minutos só, agora você começa a rezar meia hora. Quando você levanta, a vaidade está aqui. Nossa, hein? Olha como você está orante. Já rezou mais 20 minutos. Te enchendo, e você vai caindo nessa. Você vai se enchendo de vaidade. Você vai caindo nessa cama da vaidade. Sim, vai descendo por aquilo que é bom. Até mesmo os sacrifícios. Na palavra de Deus vai dizer em Coríntios 13 lá, mesmo que eu entregue meu corpo a ser queimado, se não tiver caridade, isso quer dizer o quê? Se você entrega o seu corpo a ser queimado, sem a caridade, isso é fruto do quê? De vaidade. Olha, gente, estou me doando, estou dando toda a minha vida. Olhem para mim, sou um mártir da igreja. Nenhum mártir se envaidece, gente. Nenhum mártir pode se envaidecer, porque não é característica de um martírio a vaidade. Então por isso não se envaideça porque você está se doando mais. Não se envaideça porque você faz mais que os outros. Não se envaideça. Não, você não faz mais que sua obrigação. Muitas vezes a gente fica falando dos outros: olha só, aquilo não faz nada, só está nas nossas costas, só a gente que faz. Isso é vaidade, vaidade, vaidade. A humildade te leva somente ao serviço. Fiquemos de pé.